E mais uma vez, um imóvel no centro de Vitória assusta moradores da região. Hoje cedo, um prédio de 2 andares que estava abandonado desabou. Esse caso aconteceu numa rua bastante tradicional e movimentada. Felizmente, não há feridos. Não é isso, Tainá? Voltamos com você. Ingrid, graças a Deus não há feridos. Poderia ter sido uma tragédia, uma grande tragédia, porque, como eu disse no início do jornal, esse é um lugar, Rua 7, é um lugar muito tradicional no centro de Vitória. As pessoas gostam de frequentar os barzinhos aqui, inclusive mesas são posicionadas, debaixo desse prédio que está logo atrás da gente que desabou. Eu já começo aqui o nosso Vivo atualizando informações com a Sidneia dos Santos Assis. Ela é engenheira da Defesa Civil de Vitória, ela que já traz informação para a gente, porque era necessário contato com o proprietário do imóvel para que ele tomasse o partido aqui e a responsabilidade de tudo que aconteceu. E isso foi feito já, né, Sidney? Isso, tinha uma placa no imóvel com um número de telefone, a gente entrou em contato e um corretor atendeu e entrou em contato com o proprietário, né? Ele está fora do estado, mas esse corretor, ele deve vir aqui hoje para a gente, fazer uma avaliação, conversar e ver o que o proprietário pode tomar as providências, por parte dele. Na nossa conversa, aqui antes da gente entrar ao vivo, eu perguntei para a Sidneia se a Defesa Civil já tinha conhecimento dos riscos desse imóvel, se já tinha sido acionada em relação a outros imóveis aqui na região do centro de Vitória, e ela estava me explicando que até esse presente momento no sistema não havia nenhuma informação para a Defesa Civil em relação aos riscos desse imóvel. Isso mesmo. A gente não tem registro para esse imóvel, né? Ele estava fechado, em uma situação de abandono e a gente nunca tinha sido acionado. Cid, muito obrigada pela sua participação. A Sidneia, que gentilmente esperou a gente aqui para atualizar algumas informações. Hoje cedo ela conversou com a nossa equipe também. Quem estava aqui era o Luciano Rosetti e eu convido você a assistir a matéria e acompanhar como tudo aconteceu. O horário é 5h53 da manhã. Momento exato em que ocorreu o desabamento. Nas imagens, a gente vê a estrutura indo abaixo. Ao mesmo tempo, explosões acontecem porque os escombros atingem a fiação elétrica da rua. O incidente aconteceu na Rua 7, uma das mais tradicionais do centro de Vitória. Seu Martim mora no prédio bem ao lado há 57 anos. Ele diz que ocorreram 3 episódios de desabamento. Tomou um susto enorme com o estrondo. Pensou que fosse uma explosão. Um carro-tanque explodiu. Eu fiquei pensando 1000 coisas em segundos. Não tinha a mínima ideia pelo aquele barulhão que aconteceu. E fui na janela, tudo branco, e eu com medo de abrir a janela, seria veneno. Seu Francisco vive no outro prédio vizinho. Ele acordou assustado com um forte barulho. Eu pensei que fosse chuva. Pensei assim, porque a previsão realmente era de chuva, para ontem. Aí levantei com tudo, aí abri a cortina, abri a janela, aí vi esses combos aí. Tomei um susto aí. O que aconteceu? De acordo com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, ainda não dá para saber o que causou esse desabamento. Mas, segundo a Associação de Moradores, esse prédio é muito antigo, está abandonado e está à venda há pelo menos 10 anos. A estrutura é bastante antiga, com base em madeiras e tijolos. Estrutura precária que fica evidente entre os escombros. É uma estrutura antiga, sem vigas, sem colunas, toda travada com tijolos de barro, estrutura de madeira. Então, assim, é uma estrutura bastante precária que, sem manutenção adequada, está fadada a ruir. O fator principal é o abandono e a idade do imóvel, Ele estava abandonado há muitos anos, Segundo os vizinhos aqui, tinha muitos anos que não tinha nenhuma ocupação no imóvel. Então, esse foi o principal fator. Seu João tem comércio há 40 anos na rua. É dono de uma sapataria que fica ao lado também. Veio correndo para cá quando soube da notícia. Ele confessa que já desconfiava que um dia isso poderia acontecer. Sabia que estava para desabar, tanto é que há um tempo atrás, um ano atrás, desabou uma marquise aqui na rua, aqui do lado. E eu fui lá ver o que era e vi que a Defesa Civil estava. Falei, olha, do lado da minha loja lá vai desabar tem outra marquise desabando lá. Eles vieram aqui e viram. E um mês depois tiraram a marquise. Agora, caso curioso é o de Dona Tânia. Ela afirma que se interessou em comprar o imóvel em 2017. Queria revitalizar o prédio que tinha 2 andares.
Fizemos uma avaliação com o engenheiro, detectou realmente um problema estrutural, mas que poderia salvar o prédio histórico. Os proprietários são uma família riquíssima, herdeiros que moram no Rio de Janeiro, provavelmente nem conheço o prédio. A proposta foi recusada, eu fiz a proposta de 250 mil, eles queriam 400 mil no imóvel, com o argumento, é melhor que o prédio caia, porque caindo nós podemos vender o terreno por muito mais. A Defesa Civil afirma que está tentando localizar os proprietários do imóvel. Essa obstrução da rua, desobstrução da rua, a gente vai tentar fazer, né? Mas como uma parte está ligada ao imóvel, a gente vai ter que avaliar se vai ser possível fazer. Vamos tentar localizar os proprietários, né? Porque realmente é responsabilidade deles essa questão. A manutenção do imóvel é de responsabilidade do proprietário, né? Ele não fez essa manutenção e aconteceu esse acidente. Mas vamos tentar ver essa questão da desobstrução da rua, que não pode ficar dias e dias assim, né? Pois é, só atualizando então a informação, esse contato já foi feito pela Defesa Civil com o proprietário do imóvel. A gente mostra mais um pouquinho a você aí de casa a situação desse imóvel. Era um imóvel de 2 andares, segundo informações aqui dos moradores. Embaixo funcionava um restaurante, mas estava há cerca de 10 anos sem utilização. Na experiência da Defesa Civil, esse imóvel tem entre 60 e 80 anos, ou seja, é um imóvel bem antigo e que precisava, sim, de manutenção com frequência para evitar que uma situação dessa acontecesse. Por sorte, não tinha ninguém aqui no momento em que desabou, por volta das 5h50 da manhã, mas poderia ter sido uma grande tragédia. Eu vou convidar aqui agora as representantes do Amacentro, elas que vão conversar conosco, porque segundo o Amacentro, 109 imóveis, pelo menos, estão passando por essa situação. Eu vou convidar vocês a virem aqui mais pertinho de mim. Esse foi um levantamento feito por vocês aqui mesmo, né? Muito obrigada pela participação, Rose. Obrigada, vocês também. Exatamente, são 109 e recentemente nós tivemos juntamente a Defensoria Pública buscando identificar mais imóveis, infelizmente tem mais, e nós estamos ao lado de 2, por exemplo. Se você olhar aqui à nossa esquerda, existe uma casa linda que inclusive foi a antiga Prefeitura Municipal de Vitória, fechada há no mínimo 15 anos, no mínimo, porque esse tinha 15 anos, esse aqui estava antes. Do lado nós temos um outro prédio inteiro que tem 8 andares, que também está desocupado e já tem alguns anos. Então essa busca pela função social dos imóveis do centro é uma prioridade. E não adianta a Defensoria Pública vir apenas quando conectada. Ela também tem a função de estar apreciando esses imóveis. A Prefeitura coloca a responsabilidade para o proprietário, e é claro, a responsabilidade também é do proprietário. Mas uma vez que ele não cumpre esse papel, o que vocês precisam é que os órgãos públicos façam essa fiscalização, né, Staio? Com certeza, cobrem, dê condições, inclusive, para esses proprietários, mas que também cobrem, né? Porque uma vez que o proprietário ele está sendo cobrado, mas ele não tem condição, muitas vezes, eu não tenho dinheiro para investir, mas você, eu vou dar um desconto no IPTU, o que seja. Então ele vai ter condição. Dado esse prazo, se ele não cumprir, que então o poder público possa cobrar de uma forma mais severa, né? Assim como temos também o projeto que não foi aprovado, né, Rosi, que é a questão do IPTU progressivo. Exatamente, dentro de 5 anos, se o dono desse imóvel, ele não cumpriu, ele não veio dar uma função social a esse imóvel, o IPTU dele ele vai cada vez mais progredindo, elevando. Então, quer dizer, é para cobrar dele essa função social para esse imóvel. E lembrando, função social é moradia, pode ser lazer, comércio, entretenimento, não importa. O que não pode é esse imóvel ficar parado, ou senão nós vamos ter o centro histórico caindo dessa forma como aconteceu com esse imóvel hoje. Uma grande verdade. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu só vou ler aqui na íntegra para terminar. A Prefeitura de Vitória informa que o Código de Edificações da Lei 4.821 de 98 determina que a responsabilidade pela manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade dos imóveis é exclusiva do proprietário. O órgão acrescenta que fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da cidade fazem monitoramento rotineiro em todo o município. Já a Defesa Civil Municipal também pode ser acionada para fazer uma avaliação da edificação em caso de trincas ou rachaduras, e as denúncias podem ser feitas pelo 156 ou pelo aplicativo Vitória Online. Essas são as informações que foram enviadas em nota pela Prefeitura de Vitória. Eu volto com vocês. Valeu, Tainá. Obrigado aí pelas informações. Bom, que bom que não teve nenhuma vítima, né, Ingrid? O importante é a fiscalização.